Olá, meu nome é César, eu estou aqui para apresentar para vocês a lição Minuto dessa semana, lição de número 9 desse trimestre. Traz o tema para nós de Deus como nosso legislador e juiz. Nós vamos ver 3 pontinhos básicos da lição. A lição ela trouxe muitos temas importantes, mas nós não temos muito tempo. Hoje, quando a gente fala em legislador ou juiz, talvez até pelos esses grandes escândalos que a gente tem visto, midiáticos, talvez venha uma imagem negativa no nosso conceito. Mas, bem na verdade, não é isso que a Bíblia diz para nós sobre a figura de um juiz correto ou de um legislador correto. A Bíblia traz para nós a figura de Deus como legislador, porque, em primeiro lugar, Deus é quem dita para nós o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Conceitos estranhos hoje é uma sociedade que já desacostumou a pensar em valores absolutos. A gente tem para nós que todos os valores são relativos e que cada um pode entender bem o que é bom para si ou não. Deus é o nosso legislador. A lei de Deus é o que nos mostra, nos ensina o caminho certo. Deus ele dá para nós a receita da felicidade, mas essa receita não deve ser imposta sobre os outros. Nunca deve ser imposta sobre os outros. Deus é aquele que julga e Ele é o único que pode julgar se uma pessoa anda ou não no caminho correto. Deus, tanto que a lei de Deus na palavra dele é chamada, como nós já vimos, de a lei da liberdade. Naquela época eles enfrentavam um problema que hoje também é muito comum, das críticas dos irmãozinhos ali da igreja querendo complementar a lei de Deus. Pense vocês, como se a lei de Deus precisasse de um complemento. Tiago 4, capítulo 4, verso 11 diz o seguinte, que era um problema frequente, era maledicência. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Porque aquele que fala mal do seu irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Olha que interessante, esse é um conceito que não era novo na palavra de Deus. Antes mesmo do grande Aristóteles identificar lá os 3 poderes da República, no século VI, algo assim, não lembro bem, 5 antes de Cristo, Isaías, que veio um pouquinho antes dele, já aplicava essas 3 imagens para o Senhor. Olha que interessante, Isaías 33, 22 diz o seguinte, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei, aquele que administra, Ele nos salvará. Só Deus pode julgar, só Deus pode demonstrar se alguém está ou não no caminho certo ou errado. Nós devemos ensinar a lei, ensinar o que é certo, mas deixar o julgamento com o Senhor. Segundo ponto rapidinho da lição dessa semana, Deus nos mostra quão falhos são os nossos planos se nós não levamos Deus em conta. Tiago usa a figura para nós da neblina, nós somos como a neblina. Nós planejamos o que vamos fazer, nós dissemos não, nós vamos fazer isso. Nós devemos sempre colocar Deus nos nossos planos, porque se nós não colocarmos, nós podemos cair num grande erro de tentar edificar a nossa casa sem aquele que realmente pode nos ajudar. Já dizia o sábio, lá no Salmo 127, salvo engano, diz o seguinte, que se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham nela aqueles que edificam. Se o Senhor não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. Inclua Deus nos seus planos, consulte a Deus para saber se os seus planos são ou não da vontade e o Senhor vai se revelar. Terceiro e último ponto para nós fecharmos, Tiago, ele traz para nós, o apóstolo Tiago, ele traz para nós um tema que é interessantíssimo, que não é um novo conceito de pecado, mas ele demonstra isso de uma forma mais clara que os outros. Ele diz que aquele que sabe o que é bom e deixa de fazer, também peca. Olha que interessante, não sei se você já parou para pensar, mas existe o pecado por omissão. Se você sabe o que é bom e deixa de fazer o bem que está ao seu alcance fazer, aos olhos de Deus você peca. E o maior bem que a gente pode fazer aqui nessa terra é levar aos outros o conhecimento do Senhor Jesus. Essa foi a nossa lição, espero que sirva de estímulo para você. Vale a pena estudar, nós já estamos no finalzinho. Obrigado a todos.